Deixa eu abrir aqui para poder fazer esse exercício hoje aqui. Está até sem ar, porque é uma correntezinha de ar aqui. Tá vendo? Pode começar. Então, caso. Campo de Marx, o que nós temos esse operador aqui, vou pegar o campo livre, né? A gente pode pegar o campo livre porque o campo livre é o que define o operador, ó. Então quem é o nosso operador? Ó? Dmi, F menino está aqui, né? Dmi a mim, menos Dmi a mim. Então, na verdade, o nosso operador vai ser isso aqui, ó. D'Alembertiano, delta mi menos dmi a mi igual a esse aqui é o meu operador de Maxwell, certo? Então isso aqui é o meu operador ó mi. A minha equação de Maxwell ela foi colocada nessa forma ó mi atuando na mi igual a zero. É definido o operador ó. Agora, nós sabemos que essa equação ela é compatível com massa zero. Já tínhamos visto que essa equação aqui leva uma equação de onda de massa zero. Então, o que nós temos que fazer aqui é isso aqui. Quer dizer, então quem vai ser a função de Green? Vamos colocar assim. A função de Green de Maxwell. Ela vai ter essa estrutura aqui, ó. O atil, ela vai ser o atil vezes a função de Green de Klein-Gordon. X menos 1. Essa é a ideia. Operador atil. Eu preciso colocar aqui o operador atil. Agora, quem é o nosso operador atil? Então, o nosso operador atil é esse aqui. O atil vezes O igual a D'Alembertiano, porque Maxwell não tem massa. Então, atil vezes O D'Alembertiano. Então, se calcular o operador atil. O meu operador atil aqui, ele é D'Alembertiano O menos 1. Então, ou seja, essa equação aqui significa isso. O til mi é D'Alembertiano, o operador O é menos 1, mi, claro, que o meu operador O é um operador matricial. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é isso aqui, né? Que a função de Green de Maxwell, ela é uma função de Green do tipo mini. G Maxwell mini vai ser o atil mini atuando na função de Green de Klein-Gordon. Essa é a estrutura. Tá? Tudo definido aí. O que eu preciso agora é tirar o O menos 1. Só que nós já sabemos, o meu operador O é isso aqui. Ó. Ele é D'Alembertiano vezes a identidade, delta mi, menos dmi. Ou seja, ele é D'Alembertiano vezes o operador θ-mi, que é aquele operador transverso. Mas esse operador aqui não é inversível. Porque ele é um operador de projeção, né? θ2 igual a θ. Então, θ não é inversível. Então, nós temos um problema no caso de Maxwell, que é a não invertibilidade desse operador O. Então, eu não posso tirar o atil. Mas nós já tínhamos entendido também anteriormente que a não invertibilidade se dá por causa da simetria de gauge.
Então, o que a gente precisa fazer, no caso da equação de Maxwell, é fixar o gauge. Então, como é que a gente fixa o gauge? A gente introduz, deixa eu pagar aqui, né? Então, é preciso, né? Não é inversível pagar isso aqui. Então, quer dizer que esse grau de liberdade a mais está me fazendo não poder inverter. Exatamente. Quer dizer, na verdade, você está... Porque, na verdade, o que ocorre? O campo, para você inverter um operador, é preciso que o operador ele varra o espaço todo. No caso do campo de Maxwell, o termo de Maxwell, que é o F mini, ele te segrega só o setor transverso do espaço. Então você não vê o espaço todo, então você não consegue inverter o teu operador. Você precisa estender o teu operador para o espaço todo, ou seja, fixar o gauge. Então, no caso de Maxwell, a gente resolve o problema fixando o gauge. O que significa fixar o gauge? Tem duas possibilidades, né? Eu posso. Então, quer dizer, o problema do campo de Maxwell, então, eu preciso determinar o ativo, mas eu não consigo determinar o ativo porque o O não é inversível. Mas eu sei que o O não é inversível por causa da simetria de gauge. Então, o que nós precisamos fazer, né? Então, já que a simetria de calibre, né? A simetria de gauge. Então, eu não posso fazer no espaço de espaço todo, então eu vou com um subespaço. Quer dizer, na verdade, é o contrário. O campo de Maxwell, ele te coloca num subespaço do espaço, ele te coloca só no setor transverso, você não consegue inverter, você não tem uma base suficiente para inverter o operador, você precisa estender o espaço todo. Então, quando você fixa o gauge, você joga o setor longitudinal na brincadeira, aí você tem transverso e longitudinal, aí você consegue inverter, tá certo, Luiz? Então, vamos colocar aqui, né? Já que a simetria de gauge impede a inversão de O, contornamos este problema fixando-se o gauge. Feito, adotando-se DI a Mi igual a zero, que é o que a gente chama de rede de Lorentz. Ou, de forma mais geral, podemos empacar, apagar isso aqui. Fixar o gauge através de um termo acrescentado à equação de campo. Logo, qual é o nosso problema? O nosso problema está assim, nós temos dmi, f de mi igual a zero. O que nos deu? D'Alembertiano a mi menos dmi a mi igual a zero. Então esse é o nosso problema. E aí esse operador não é inversível. Então eu posso fixar o gauge fazendo o seguinte, ó, dmi a mi igual a zero. Eu vou na equação de campo, eu vou trabalhar nesse gauge. Eu posso fazer isso, nós já entendemos por que a gente pode escolher o gauge. E aí eu fico com um problema muito simples. D'Alembertiano a mi igual a zero. E aí nesse caso, quer dizer, o meu operador, a minha função de Green, vai ser o próprio operador de Cohen-Gordon.
nesse caso, a minha função de Green de Maxwell vai ser simplesmente o inverso do D'Alembertiano. Vai ser 1 sobre o D'Alembertiano. Que é exatamente o quê? Que é a função de Green de Klein-Gordon com massa zero. Quem é a função de Green do Klein-Gordon? É 1 sobre o D'Alembertiano mais do 2. Então isso aqui vai ficar, isso aqui na verdade é a função de Green de Klein-Gordon com μ igual a zero. Então nesse caso não tem nem operador para colocar. Mas eu posso fazer a coisa do gauge mais geral, que é mais interessante. Se a gente for trabalhar, então isso é se eu trabalhar no gauge de Lorentz. Então isso aqui, no gauge de Lorentz. Então eu posso dizer, a função de Green do campo de Maxwell, calculada no gauge de Lorentz, é exatamente a função de Green do Klein-Gordon com massa zero. Tá? Mas, como eu falei, a gente pode generalizar. Podemos trabalhar no gauge mais geral, que às vezes é mais interessante, sobretudo em teoria quântica de campos. Então, a gente pode trabalhar nesse gauge aqui. Vamos pegar a equação. Então, vamos acrescentar essa equação de onda aqui. O que a gente faz é acrescentar a equação de massa, o termo que a gente chama de fixação de gauge. A gente pode colocar um termo aqui, geralmente o padrão é esse. Coloca-se um termo aqui, que é 1 sobre alfa dni amigo. Então a gente modificou a equação de Maxwell colocando esse termo aqui, que é o termo que a gente chama de termo de gauge fixa. O termo de gauge fixa é esse aqui. No fundo eu estou colocando aqui a parte longitudinal do meu campo. Então, colocando-se esse termo, vou apagar aqui. Então, vamos ver agora, então, nesse gauge, quer dizer, nesse gauge genérico, né? Então, o operador, ó. Assume a forma. Bom, vou ficar aqui. D'Alembertiano, ali, menos dni, ali, mais 1 sobre alfa. Então eu vou juntar esses dois termos aqui. Fica assim, D'Alembertiano, aqui, menos, então vai colocar assim, mais, 1 sobre alfa menos 1, 1 sobre alfa menos 1 sobre alfa menos 1. Vai ficar 1 menos alfa sobre alfa. dni. Igual a 0. Se alfa for igual a 1, a gente tem exatamente o gauge de Lorentz. A gente obtém o gauge de Lorentz. Então esse gauge é mais geral. Cadê D'Alembertiano ali igual a 0, se alfa é igual a 1. Então, deixamos assim. Vamos lá, então tem então o nosso operador, ó, agora já tem uma forma que ele pode ser invertido. Nosso operador ó, agora adquiriu a seguinte forma. O operador ó, vamos botar assim, mini é D'Alembertiano, delta mini, aqui, mais 1 menos alfa sobre alfa, dni. Certo? Então, esse é o nosso operador, ó, adquiriu essa forma. Que eu posso escrever assim, ó. Esse delta aqui, nós sabemos que podemos escrever como sendo o operador θ mais o operador ômega, os operadores transverso e longitudinal.
E esse operador aqui nada mais é do que o D'Alembertiano ômega. Então a gente põe a seguinte expressão. Primeiro termo da D'Alembertiano θ μ. É esse termo aqui. Depois eu vou ter D'Alembertiano ômega μ mais esse termo aqui, ou seja, eu vou ter 1 mais 1 menos alfa sobre alfa, certo? 1 mais 1 menos alfa sobre alfa, D'Alembertiano ômega μ, é o segundo termo. Então, fica 1 mais alfa menos alfa mais 1 menos alfa, que vai cancelar, então vai ficar alfa mais 1, então vai ficar 1 sobre alfa. Então, fica mais 1 sobre alfa. D'Alembertiano ômega μ. Então, esse agora é o meu operador O no gauge genérico, onde esse alfa pode ser tomado, né, igual a 1, e aí eu tenho o gauge de Lorentz, então eu tenho, então esse aqui é o do gauge genérico, então esse aqui de novo, né? Então é o operador O no gauge genérico, no gauge covariante geral. Lembrando que alfa igual a 1 é o gauge de Lorentz. Então vamos fazer o problema, a gente pode fazer o problema na função de Green no gauge geral. Então agora, Luiz, vamos lá. Então a gente agora pode inverter o operador O. Então nossa relação vai ser, então a nossa função de Green de Maxwell vai ser o operador O-til atuando na função de Green lá embora. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Muito bem. Então, o nosso operador O-til, como é que eu calculo ele? O-til é O menos 1 vezes D'Alembertiano. Lembrando que para Maxwell a massa é 0. É O menos 1 vezes D'Alembertiano. Agora eu posso inverter o operador O a menos 1. Posso inverter o operador O. O operador O a menos 1, nós já sabemos, é 1 sobre D'Alembertiano θ. A gente já sabia, aprendeu aí nas aulas com o Léo, né? Quando a gente tem um operador que tem uma combinação de θ e ômega, inverte a parte em θ e inverte a parte em ômega que tem a inversa. Então vai ficar 1 sobre D'Alembertiano θ mais alfa sobre D'Alembertiano ômega. Isso tudo vezes D'Alembertiano. Então o nosso operador O-til foi determinado. Ele é θ mais alfa ômega. Ou seja, né, o nosso operador O-til, vamos dizer, claro que ele é um vetor, ele é um operador com dois índices. O nosso operador O-til μ, ele é θ μ mais alfa ômega μ. Então, a nossa ideia, então se eu sei o operador O-til, eu sei agora quem é a função de Green de Maxwell. Nesse gauge genérico. Vai ter o seguinte, uma função de Green de Maxwell vai ser o O-til, então vai ficar, vamos dizer assim, a função de Green de Maxwell, vamos dizer assim, μ, vai ser o O-til, vamos ficar, θ μ mais alfa ômega μ, atuando na função de Green, que vai embora x menos y. Aqui. Muito bem. Então, eu agora vamos lá, uma função de Green de Maxwell, pode recitar isso aqui melhor, a função de Green de Maxwell vai ser θ μ é θ μ menos dμ sobre D'Alembertiano mais alfa
ômega mini. Sobre D'Alembertiano. Tá certo. Isso tudo aqui atuando na função do Green, que vai igual a menos isso. Então vamos lá. Então a função de Green de Maxwell vai ser eta mini. Aqui eu posso escrever assim, ó, mais alfa menos 1 dni sobre D'Alembertiano. Opa, assim. Atuando na função do Green de Klein-Gordon de x menos y. Mas lembrando, essa função de Green de Klein-Gordon é a função de Green de massa zero. Tá? Então, essa função de Green de Klein-Gordon, nós sabemos quem é. Como é que é a função de Green de Klein-Gordon de massa zero? D'Alembertiano, função de Green de Klein-Gordon igual a delta de x menos y. Isso é a função de Green de Klein-Gordon de massa zero. Tá? Desculpa, eu sei que você assiste, não vídeo já foi, né? Não viu, não? Então, o telefone para ela depois. Obrigado, querida, obrigado. Então, a função de Green de Klein-Gordon, no fundo, é 1 sobre D'Alembertiano delta. Então, no fundo, eu já resolvi meu problema. Quem sabe a função de Green de Klein-Gordon, sabe a função de Green de massa. Tem uma função de Green de Klein-Gordon de massa zero? Tem. Vou dar para vocês daqui a pouco. E, simplesmente, atuamos com esse operador em cima da função de Green de Klein-Gordon, que é uma função de Green, né? Basicamente, eu sei quem é. Conhecendo isso aqui, eu sei isso. Então, é o que eu estava querendo dizer para vocês. Conhecendo a função, conhecendo o operador O, automaticamente eu tiro o operador OTIL, e aí esse operador OTIL batendo na função de Green de Klein-Gordon dá o operador do campo que eu estou procurando. Tá? Essa, se a gente quiser continuar aqui, é só pensar. Quem é a função de Green de Klein-Gordon? É 1 sobre D'Alembertiano delta de x menos y. Então, no final de tudo, eu posso escrever essa função de Green de massa dessa forma. Função de Green de massa. Por quê? Porque aqui é Klein-Gordon de massa zero. Tá? Então, por isso que são perpendicular que o D'Alembertiano mais μ ao quadrado. É o caso. Então, a função de Green de Maxwell vai ser 1 sobre D'Alembertiano. Estou colocando aqui D'Alembertiano x, para indicar que o D'Alembertiano na coordenada x, é dx dx. Tá? Aí, isso aqui vai estar atuando nesse operador, nesse objeto aqui, eta mini, mais alfa menos 1, dni sobre D'Alembertiano, e tudo isso aqui atuando em delta 4 de x menos y. Então, essa aqui seria a função de Green de Klein-Gordon no final aqui também, D'Alembertiano x, né? Que são as coderivanas em relação a x, tá? Aqui. Mas basicamente a coisa ficou em cima da função de Klein-Gordon. Então a gente, de novo, sabendo o operador O, dessa relação aqui, basicamente, a gente inverte esse O aqui, em cima disso, tira o operador, tira a função de Green do campo que eu quero. Então, a gente joga tudo para cima da função de Green de Klein-Gordon. Vou daqui a pouco chegar lá. Vamos pegar o último caso, que é o caso do campo de prova. Que agora eu já não preciso mais. Então, outra coisa, essa função de Green aqui, tá? É a função de Green num gauge genérico, o alfa está genérico. Se eu quiser de novo voltar para o gauge de Maxwell, de Lorentz, alfa igual a 1. No caso do gauge de Lorentz, alfa igual a 1. Isso aqui cancela. Então eu tenho basicamente o que nós sabíamos. A função de Green de Maxwell nada mais é do que a métrica de Minkowski vezes a função de Green de Klein-Gordon. Não tem uma identidade. Então a função de Green de Maxwell basicamente é a função de Green de Klein-Gordon. Aqui. No caso do gauge de Lorentz.
Se eu pegar o chamado gauge alfa igual a 0, eu vou chamar de gauge de Landau. Então, alfa igual a 1 é o gauge de Lorentz. Então, a gente teria a função de Green, o chamado gauge de Lorentz. Se eu agora faço o alfa igual a 0, a minha função de Green, ela é dada pelo operador longitudinal. Ó, eta mini, se o alfa é igual a 0, menos dmi dmi sobre box, se o alfa é igual a 0, então eu tenho que a minha função de Green do campo de Maxwell, mini, nada mais é do que o eta mini atuando na função de Green de Klein-Bach. Então, no gauge, que é o chamado gauge Landau, a função de Green é totalmente transversa. Então, essa é a característica do gauge de Landau. É uma das boas características dele. É um gauge naturalmente transverso. Se eu fizer alfa igual a 0, a minha função de Green, ela nada mais é do que a função de Green de Klein-Bach, quer dizer, 1 sobre D'Alembertiano, função delta, com esse operador delta aqui. Certo, professor? Tá. Não tem problema botar alfa igual a 0 por causa de como você tinha definido aquele operador? Porque tinha Isso, 1 sobre alfa. Pois é, o 1 sobre alfa, na função de onda, na verdade, para a função de Green, ele sobe para o numerador. Então não tem problema você colocar o alfa igual a 0 no final dos cálculos. O que conta para você é a função de Green. Certo? Beleza. Então, aqui o que a gente está querendo dizer é que a gente tem, se quiser especificar melhor, a gente tem a função de Green do campo de Maxwell. E ainda, se quiser, pode colocar assim, no gauge genérico alfa, que ficou em função do alfa. Aí, se eu fizer alfa igual a 1, dá o gauge de Lorentz. Se fizer alfa igual a 0, dá o gauge de Landau. Então, a gente deixou a função de Green no gauge genérico. Porque algumas demonstrações, às vezes, a gente precisa fazer num gauge genérico para mostrar que algo que a gente está buscando ou precisando analisar independe do gauge. Então, é bom você fazer no gauge genérico e mostrar que no final de tudo o teu parâmetro alfa some. Você vai computar alguma coisa onde esse alfa desaparece, naturalmente é cancelado. Isso mostra que aquela coisa que eu quero demonstrar que algo é invariante de gauge. Mas se você começa no gauge de Lorentz, por exemplo, isso aqui é 0, você já está particularizando desde o início que aquele resultado é válido para o gauge de Lorentz. Muitas vezes é importante você dizer, não, eu quero verificar isso num gauge geral e mostrar que, independentemente do gauge, aquele resultado vale. Então, você trabalha no gauge geral, deixa o alfa, vai fazendo todos os cálculos com alfa e, no final, aquilo que você quer computar, você vai ver se vai depender de alfa ou não. Então, às vezes, é bom trabalhar no gauge genérico, porque a gente segue até que ponto vai a dependência do gauge, certo? Mas, muitas vezes, o problema já pede, eu posso trabalhar no gauge Lorentz, posso trabalhar no gauge Landau. E algumas propriedades dependem do gauge, não as grandezas físicas, mas às vezes algumas propriedades intermediárias dependem do gauge. Nós no curso aqui de interações eletrofrágicas, nós estamos vendo, por exemplo, que a discussão da teoria eletrofrágica, da teoria Salange-Schweinberg, ela é renormalizável no gauge RC, ela é unitária no gauge unitário. Então, alguns dos fatos que a gente chama de off-shell, eles dependem do gauge. Agora, as grandezas físicas, né, são invariantes de gauge. Aí, assim, a gente faz o cálculo com o alfa geral e vê que lá no final do dia, se o cálculo estiver certo, esse alfa desaparece. Se a grandeza for independente do gauge, certo? Então, esse é um conceito novo. Às vezes é importante trabalhar com o alfa generalizado. Às vezes, não. Você vai direto no gauge Landau ou direto para o pessoal da UERJ, por exemplo, o pessoal do professor Sorel, o Vitor Denis, né? É o pessoal que estuda certas propriedades, que eles chamam aquelas ambiguidades de Gribov. Para eles é interessante trabalhar no gauge de Landau. Então eles trabalham muito, tiram certas propriedades interessantes no gauge de Landau. Tá bom para o gauge de Landau, mas muitas vezes é bom deixar o gauge genérico. Vamos ver agora o outro caso, que é o campo de Proctor. Pode falar. Eu teria como construir outros termos de gauge fixo nesse caso? Tem, pode esse gauge. Você tem outras possibilidades de gauge. Tem o gauge de Coulomb, que eu não coloquei aqui, que é não covariante. Tem o gauge de radiação. Se você lembrar lá nas aulas, eu acho que lá no mês, talvez de abril, não, por exemplo, mês de setembro, talvez, a gente ia trabalhar gauge Landau,
gate Coulomb, gate temporal, gate axial, tem vários gates que a gente pode escolher. Os mais populares são os gates covariantes, tá? Porque geralmente você quer fazer uma formulação que você veja a covariância passo a passo. Agora você pode trabalhar em gates também que não são covariantes, tipo gate Coulomb, né? Gate Coulomb é A0 igual a 0, divergente de φ igual a 0, divergente de A igual a 0. Olhar, gate de radiação. Gate Coulomb, divergência de A igual a 0. Divergência de A igual a 0. Isso é um statement que depende do referencial. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, isso muda. Então, ele não é muito interessante se você estiver querendo fazer uma formulação que seja passo a passo, manifestamente Lorentz invariante. Eu imaginei que se você quisesse mostrar que alguma quantidade é invariante de calibre, você tinha que colocar, somar, do jeito que você fez, né? Somar todos os calibres. Não precisa não. Você pode fazer geralmente o seguinte: você pegando o gate covariante e deixando ele genérico, se você mostrar que é independente, já está ok. Porque você pode. Pelo menos nesse caso, os gates covariantes vão ser dessa forma que você colocou, né? Isso, só dessa. Só dessa forma. Única forma. Isso. Mas se você tiver mais de uma forma, aí você tem que somar todos. Isso, aí sim. Gate covariante você pode olhar assim. No Lagrangiano, o termo utiliza o Lagrangiano de Marx é esse menos um quarto de f de i ao quadrado. Aí quando você quer fazer o gate covariante, você coloca aqui o termo mais 1 sobre 2 alfa de i a i ao quadrado. Se você quiser daqui tirar as equações de Euler, tirar as equações de Marx, o que a gente faz? Faz uma variação funcional em relação a mi. Então esse termo aqui vai ficar menos 1 meio, f mi, delta f mi. Fazer a variação em relação a mais 1 sobre alfa di a mi, di delta a mi. Fazer isso aqui. E agora? Isso aqui é delta de f mi. Então isso aqui é dmi delta a mi menos dmi delta a mi. Como isso aqui é antissimétrico, eu posso eliminar esse termo aqui e tirar esse fator 2 aqui. Então, fica assim. Aí agora eu faço uma integração por partes. Jogo esse termo para cá. Vem mais dmi f mi delta a mi. Então, fatorei aqui um delta a mi. E aqui é a mesma coisa. Eu faço uma integração por parte, jogo esse termo para cá. Menos dmi. Estou fatorando aqui um delta a mi. Então, ganhei agora a minha equação que ficou. dmi f mi menos 1 sobre alfa dmi a mi. Então, ou seja, você pode colocar assim o gate covariante na ação, ou colocar assim, como a gente tinha colocado o gate covariante na equação de Marx. dmi f mi, como nós tínhamos colocado esse dmi f mi, menos 1 sobre alfa dmi a mi igual a 0. Não lembro se eu tinha colocado menos ou mais. Deixa eu colocar Lambertiano menos. Eu acho que ficaria, aqui deve ser menos. Eu coloco menos aqui, aí aqui fica mais, fica mais. Então vai. Se você colocar na matriz menos assim, aqui vai aparecer assim. Se você colocar mais aqui, aqui vai aparecer comigo. No fundo é definir alfa, você pode trabalhar com alfa ou com menos alfa, tanto faz. Mas a ideia é essa. O termo de gate fixo covariante, na ação, ele aparece dessa forma, e na equação de campo, ele aparece dessa forma. Legal? Vamos agora passar para o caso final, que é o caso de Broca. Então, no nosso caso próprio, vamos lá, nossa equação de campo é essa aqui. dmi f mi mais, vou botar aqui o mi ao quadrado, vamos colocar assim, né? A mi igual a zero. Estou escrevendo a equação de Broca desse modo aí, tá?
Então, o nosso operador é esse operador aqui. DI, menos DI, mais I2, igual a zero. Vamos colocar assim. Então, ficou assim. D'Alembertiano aqui, mais mi ao quadrado. Ali. Menos DI, aí, igual a zero. Então, a gente pode escrever o nosso operador lá decimal. Então, a nossa equação ficou assim, ó. Mi, aí, igual a zero. Onde o nosso operador, mi, aqui. Ele é D'Alembertiano, mais mi ao quadrado, delta de mi, menos DI, aqui. Com esse operador aqui. Agora, esse operador aqui é inversível, porque ele tem esse delta, quer dizer, ele tem tanto uma parte transversa como uma parte longitudinal. Esse delta aqui θ mi mais ômega mi. Isso é o meu delta. E esse objeto aqui é D'Alembertiano ômega mi. Então, o nosso operador, eu posso fatorar ele nessa parte. D'Alembertiano mais mi2 θ mi. E aí nós vamos ter aqui D'Alembertiano mais mi2 menos D'Alembertiano ômega. Então fica mi2 ômega. Esse operador, com essa substituição aqui, esse operador pode voltar a ser escrito assim: D'Alembertiano mais mi2 θ. E aí, D'Alembertiano mais mi2 menos D'Alembertiano ômega, ou seja, mais mi2 ômega. Então, esse operador agora é inversível. Tem θ e tem ômega, está no espaço todo. Então, eu posso inverter esse operador. Então, o nosso operador tio pode ser tirado imediatamente. Então, o nosso operador tio, ele é O a menos 1, quer dizer, na verdade, ele é D'Alembertiano mais mi2, no campo de prova que é macio, D'Alembertiano mais mi2, O a menos 1. Ou seja, D'Alembertiano mais mi2. Agora, quem é o O a menos 1? O O a menos 1 é só inverter esse cara aqui, vai ficar 1 sobre D'Alembertiano mais mi2 θ mais 1 sobre mi2 ômega. Esse aqui é o nosso operador ativo. Então, o nosso operador ativo. Então, esse D'Alembertiano cancela, fica no θ. E aí vai ficar D'Alembertiano mais mi2 sobre mi2 ômega. Aqui. Então, está quase pronto o nosso operador, né? Está basicamente pronto. Então, o nosso operador ativo, se quiser, a gente pode escrever assim: θ é delta menos ômega. Né? E aqui é mais D'Alembertiano mais mi2 sobre mi2 ômega. Então, eu posso fatorar isso aqui. Eu posso botar esse ômega aqui em evidência, eu posso botar assim: mais menos 1 mais isso aqui vezes ômega. Então fica menos mi2, cancela o mi2, vai ficar delta mais D'Alembertiano sobre mi2 ômega. Mais ômega é derivada sobre D'Alembertiano.
Então, o nosso operador potil mini acaba sendo delta mini mais 1 sobre 2 dmi dmi. Lambertiano aqui cancela. Então, na verdade, então, a gente já sabe quem é a função de Green do nosso campo de prova. É só aplicar esse operador na função de Green de Klein-Bor. Então, função de Green de prova vai ser θ mini mais 1 sobre 2 dmi atuando na função de Green de Klein-Bor de x menos 1. Tá, e agora para Klein-Bor é massivo. Na verdade, esse Klein-Bor sobre o Lambertiano mais P2 delta de x sobre o Lambertiano de Broca, que é o Klein-Bor. Certo? Então, na verdade, fica lá. Então, a gente mostrou também no caso de Broca, a gente basta saber o caso do Klein-Bor e jogar com aqueles operadores. A gente basicamente tem. Bom, então, vou deixar uma tarefa, só para vocês fecharem um pouquinho mais esse trabalho, essa discussão. A tarefa é a seguinte: suponhamos que nós tenhamos dois campos escalares, um campo escalar φ e um campo vetorial Wmi. Que esses campos, então, sejam regidos pela seguinte equação de campo. Lambertiano ao quadrado, essa é para tudo. Lambertiano ao quadrado φ mais dmi Wmi e aqui mais um parâmetro alfa φ igual a nos campos livres. E aí aqui eu tenho a equação que vai ser dmi Wmi. Wmi, então é o dmi Wmi menos dmi Wmi. Aí aqui eu vou ter um termo que vai ser menos φ dmi φ. E aqui eu vou ter um termo que vai ser mais beta Wmi igual a zero. Então, suponho que eu tenho um conjunto, um sistema que tem esses dois campos acoplados, né? Tem o φ, a equação do φ envolve o W e a equação do W envolve o φ. Então, esses dois campos estão mixados, né? É um sistema misto de dois campos. E que eu quero, então, escrever, mostrar que as funções de Green desse sistema aqui, então eu vou ter três funções de Green. Eu vou ter uma função de Green que envolve φ com φ, vou ter uma função de Green que envolve W com W, e vou ter uma função de Green que envolve φ com W.
eu vou ter um conjunto de funções de green. Eu quero mostrar que todas as funções de green desse problema dependem de g de Klein-Gordon. Então, mesmo agora, que eu dei exemplos muito simples daquilo, os exemplos tradicionais, Dirac, Broca, Marx, agora eu estou dando um exemplo mais solto, mas mostrando que o mesmo resultado persiste, mesmo que eu tenha um sistema mais complicado, conhecendo-se a função de Green de Klein-Gordon e conhecendo-se os operadores de onda, que nesse caso aqui nós temos um conjunto de operadores, né? Eu vou poder expressar as minhas funções de Green em função de novo de funções de Green de Klein-Gordon. Então, a partir de funções de Green de Klein-Gordon, a gente pode determinar as funções de Green de qualquer problema, levando-se em conta a estrutura tensorial do problema. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, isso aí é o resultado geral. Agora, vamos fixar uma outra coisinha aqui, que é a questão que eu chamei a atenção, a função de Green é uma distribuição, e aí, por ser uma distribuição, ela é um objeto que tem infinitos, e aí a questão vai ficar mais explícita quando a gente considerar a dependência temporal. Então, nós já entendemos o seguinte, que vamos nos concentrar na função de Green de Klein-Gordon. Então, se a gente conhecer a função de Green de Klein-Gordon no espaço de Minkowski, a gente tanto faz ter massa zero ou não ter massa zero. A função de Green em geral, de Klein-Gordon. Conhecendo a função de Green de Klein-Gordon, a estrutura dela, né? Espaço temporal, as demais eu tiro, na verdade, aplicando operadores de derivada. No fundo, tudo que a gente viu aí tem derivada de elipse, são os operadores, θ, ômega, as derivadas espaço-temporais atuando na função de Green de Klein-Gordon. Agora, o que eu preciso é uma expressão explícita para essa função de Green. E essa função de Green tem essa forma aqui. Então, a gente já viu que a função de Green de Klein-Gordon, né, o problema nosso é esse aqui. D'Alembertiano mais mi ao quadrado, função de Green de Klein-Gordon, de x menos y, igual a delta de x menos y. Então, se agora a gente vai fazer a representação em Fourier, então a gente sabe que esse objeto aqui, vamos representar desse modo, né? Estamos agora no espaço, fazendo toda a transformação no espaço-tempo completo. Então, D4K, né? Aqui vai ficar um gentil de K, e aqui é menos I, K, x menos Y. Lembrando que esse vetor Kmi, né? É ômega sobre C, né? Só para lembrar disso aqui. É a transformada de Fourier quadridimensional. Então tá lá. Então quando eu colocar isso aqui, e isso aqui, a função delta, isso aqui é ficar claro para nós, né, que quando eu aplicar esse operador aqui, eu vou produzir esse D'Alembertiano mais Mi2 aqui vai produzir menos K2 mais Mi2, ou seja, essa expressão aqui me fixa o gentil transformada de Fourier. Eu não conheço a função de Green, mas eu conheço a sua transformada de Fourier, que é 1 sobre, ou seja, menos 1 sobre K2 menos mi ao quadrado. Tá? Isso aqui fica menos K2 mais Mi2. Menos K2 mais Mi2. Então, eu conheço a transformada de Fourier da função de Green. Então, se eu conheço a transformada de Fourier, eu coloco aqui e tiro a função de Green. Então, o meu problema de calcular a função de Green é resolver essa integral. Vou pagar aqui. Então, a minha função de Green é resolver esse problema aqui. Então, tendo massa ou não tendo massa. A minha função de Green de Klein-Gordon está aqui. Né?
Então esse problema que eu tenho que resolver. Então vamos lá, porque agora é que o André não está aí, mas é agora que a distribuição não dá para levar assim, né? Não é uma brincadeira que a gente pode tratar como função. Tem mais horas que elas mostram o problema que elas têm. Vamos lá. Só colocar isso aí. Então, bom, então nós temos que fazer esse problema aqui. A nossa função de green, vou colocar aqui. Então, esse aqui está explícito que é, não estou mais colocando, mas é a função de green de embora. Então, eu vou ter que fazer integral, vou botar aqui, ó, integral em D3, vamos dizer, DK0 sobre 2π. D3K sobre 2π sobre menos 1, K0 ao quadrado, menos K2, menos V2. Menos I, K0, X0, menos Y0. Então, no fundo é isso que a gente tem que resolver. Então, estamos diante desse problema. Então, nós temos que integrar em capa zero, que vai de menos a mais infinito. Precisamos integrar sobre todos os possíveis valores de capa zero. Capa zero vai de menos a mais infinito, e D3K também. Capa X vai de menos a mais infinito, capa Y de menos a mais infinito, capa Y de menos a mais infinito. Ali é menos também? Ou... Aonde? Aqui? É. Olha a métrica. Tá. Certo? A da métrica, tá? Tá, né? Não, tá. Mas eu quero agora testar porque fica capa 0, x0, sinal mais, sinal menos. Tá se pegando? Vai. Eu vou mostrar. Então, capa 0, então, quando eu for integrar em capa 0, eu vou enfrentar polos aqui. Eu vou ter problema quando capa 0 for mais ou menos raiz quadrada de capa 2. Mais de 2. Então, nós temos esses polos simples, né, na região, no eixo de integração, no eixo capa 0. Vamos dizer o seguinte, eu vou chamar esse capa 2, vamos chamar isso aqui, vamos definir isso aqui como sendo um ômega de K. Então, por definição, ômega de K é mais raiz quadrada K2 mais K2. Então, eu vou poder escrever, na verdade, esse polo aqui, né, essa fração aqui, ela pode ser escrita como sendo menos 1 sobre capa 0 menos ômega capa 0 mais ômega, né? Capa 0 ao quadrado menos ômega 2 mais K2. Então eu tenho dois polos simples. Tem um polo em capa 0 igual a ômega e um polo em capa 0. Dois polos simples do eixo capa 0. Um em capa 0 igual a ômega. Então, esse objeto é infinito. Como a função delta de Dirac é. E é claro, não é de surpreender, porque, na verdade, aqui, ó, essa função de Green, isso aqui é um operador diferencial, mas isso aqui é uma bela distribuição. Então, essa função de Green, ela não é uma função, a gente chama de função, mas ela é uma distribuição, na verdade. E aí, o fato dela ser uma distribuição, como a função delta de Dirac. A função delta de Dirac, ela é 0, 0, 0, 0, de repente ela se torna infinita. É um troço completamente singular, objeto singular. E aqui, as singularidades se refletem aqui. Quando eu for integrando em K0 e bater no polo,
próximo a se tornar infinito. Então eu tenho que dar uma prescrição para extrair alguma coisa daqui. Eu sei o seguinte, eu sei que a minha função de Green ela é importante porque ela está, na verdade, fazendo isso. Se eu quiser calcular o campo φ no ponto x0, no instante de tempo x0, x, quer dizer, isso aqui vai ser, nós vamos integrar em dy0, d3y, essa nossa função de Green g de x0 menos y0, x menos y, atuando na fonte j de y0 e y. Então, o que eu esperaria é que eu deva ter um campo finito. Se eu tenho uma fonte e eu gero um campo, eu esperaria que essa integral aqui desse uma integral finita. Então, mas eu estou com infinitos aqui. Então, eu tenho que contornar esses infinitos aqui. Então, o problema está sempre na dependência do tempo. Se eu não tivesse dependência do tempo, se o problema fosse estático, eu não teria capa zero, não teria essa integral nas 4 coordenadas, eu teria tudo em d3x, a minha integral seria puramente espacial, eu não teria isso e eu não teria problema de polo, se K2 mais Mi2. Então isso aqui, K2 é sempre positivo, Mi2 é sempre positivo, então eu não teria problema nenhum. O meu problema está por causa das funções de Green dependentes do tempo. E aí, então, nós temos que dar uma prescrição para isso. É isso que eu estou querendo dizer. As diferentes funções de Green, elas vão sair de acordo com as diferentes prescrições para eu evitar o polo. Eu quero dar um sentido finito para aquela integral. Então, eu sei que quando eu for integrar em K0, meu eixo K0 está aqui, que vai de mais a menos infinito. Então, eu tenho um polo aqui, em menos ômega, e tenho aqui um polo em mais ômega. Eu estou integrando em K0. Então, eu poderia pensar, quem sabe, eu posso integrar em K0 fazendo disso, evitando esse polo aqui, por exemplo, eu poderia fazer isso, e integrar, dou uma prescrição, evito esse polo com um pequeno contorno que tende a zero e vejo o que eu posso extrair. Mas eu também posso fazer outras coisas, eu posso deslocar um polo para cima e outro para baixo, os dois para cima e os dois para baixo. Então, a gente tem 3 prescrições que a gente usa, e aí as 3, então, o que nós precisamos, dar uma função, dar um sentido finito para esse resultado aqui, levando em conta então que a função de Green ela tem infinitos, ela é uma distribuição. E aí eu vou acertar, eu vou dar sentido a essa integral em K0, dando um jeito de evitar o polo. Por exemplo, né, eu poderia imaginar então o que a gente faz, a gente supõe que se eu vou querer evitar o polo, significa que eu vou ter que sair do eixo x0. Então o que a gente imagina é que a gente vai fazer, vai introduzir aqui uma pequena deformação complexa, que eu vou colocar aqui um i vezes alguma coisa delta. Vou ter que dar uma pequena prescrição complexa para evitar esse polo, porque aí agora eu teria K0 ao quadrado igual a K2, quer dizer, que é igual ao ômega 2, K2 mais Mi2 é o nosso ômega 2, menos i delta, onde delta é muito pequeno. E aí eu teria aqui K0 vai ser mais ou menos ômega 2 menos i delta, por exemplo, elevado ao meio. Esse delta é muito pequeno. E esse ômega aí, esse mi é finito, esse ômega pode ter qualquer valor. Então eu poderia ter o seguinte, K0 igual a mais ou menos, eu posso botar o ômega 2 em evidência aqui, então raiz de ômega 2 é ômega. E aí aqui eu ficaria com 1 menos i delta sobre ômega 2 elevado ao meio. Mas isso aqui depois eu volto aqui. Então, importante questão que eu estou colocando aqui. Dá um sentido. Então agora é aquilo que o Dirac falava. Se você não tem matemática, inventa uma matemática para dar sentido ao teu cenário. Foi o que o Dirac fez quando ele quis inventar a função delta. Então nós estamos diante de um problema. Eu sei o que eu quero fazer fisicamente. Eu quero saber o campo gerado por uma distribuição de fontes. Eu quero que você tenha uma fonte finita, eu quero o campo de uma carga, eu quero que o campo de uma carga, não em cima da carga, mas longe da carga, seja um campo mensurável, finito.
Então eu tenho que dar sentido a essa função, essa integral aqui. E aí, para dar sentido a essa integral aqui, eu localizei, o problema está aqui no polo, na região de integração. Então eu vou dar uma prescrição para evitar o polo, tirar o resultado que eu quero e no final joga esse delta igual a zero. Se eu conseguir tirar uma resposta física com esse delta presente lá no final, fizer delta tender a zero e ganhar uma resposta finita, eu resolvi o meu problema. Então essa que é a ideia. Isso é um jogo sujo? Mas a gente está dando sentido a uma questão. O Dirac falou, invente a sua matemática, se vire. Depois você interpreta e dá sentido às coisas. Então a gente está tentando dar sentido a essas funções de Green aí. Então, primeira coisa que eu fiz, vamos imaginar que a gente, para resolver essa integral, a gente desloque, a gente vá para o eixo. Suponha que o K0 é complexo. Claro, eu vou integrar em K0 de menos a mais. O K0 é real. Mas eu suponho que ele seja complexo, eu vou integrar nesse contorno aqui, com essas deformações em torno do polo, muito pequenininhas, que vão tender a zero. Quer dizer, de tal maneira que no final do dia, na verdade, eu estou integrando em cima do eixo. Então, fiz essa primeira prescrição aqui. Aí joguei isso aqui para cá. Então, vou agora, como o delta é muito pequeno em relação ao ômega 2, eu posso fazer isso aqui da seguinte maneira. Mais ou menos ômega 1 menos I delta sobre 2 ômega 2. Então, isso aqui dá mais ou menos ômega vezes 1, dá mais ou menos ômega. Agora, mais ou menos ômega vezes isso menos I vai ficar menos ou mais. Então, esse mais vai para esse menos. Quando aqui for mais ômega, a parte imaginária vai ficar com menos. Quando aqui for menos ômega, a parte imaginária vai ficar com mais. Vamos ler desse modo. Menos ou mais I delta sobre 2 ômega. Então, o que isso daqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que ao integrar no eixo K0, quando eu encontrar o polo e mais ômega, vou botar o zero, tá aqui, meu polo e mais ômega desceu um pouquinho. E o meu polo e menos ômega subiu de uma parte imaginária. Então eu posso integrar em K0. Então, em vez de tornar o eixo K0, a variável K0 complexa, o que eu fiz foi deslocar o polo do eixo de integração. Eu joguei esse cara para baixo de I delta sobre 2 ômega. E joguei esse cara para cima. Então, de tal maneira que agora, quando eu integrar, eu não vou bater nos polos, porque os polos saíram do eixo real. Então, eu tenho os dois polos, um deslocado para cima, outro deslocado para baixo. Agora, eu poderia ter os dois para cima ou os dois para baixo. São outras possibilidades. Isso vai me dar coisas, para me dar situações fisicamente diferentes. Então, essa primeira escolha aqui, que é a escolha que desloca um polo para cima e outro polo para baixo, é o que nós chamamos, depois nós vamos entender porque já fica a aula de hoje, não vai dar para acabar, ninguém precisa se preocupar, eu dou uma aula, nem que seja sábado de tarde, aí fica gravada para vocês, tá? Porque esse é um assunto que eu acho que é importante, mais pela discussão do que pelos cálculos. Então, essa função de Green que eu faço desse modo, deslocando o polo, em geral o pessoal coloca aqui um epsilon, né? Em vez de botar um delta, bota um epsilon. Tanto faz, delta é, não importa. Dá epsilon. É um epsilon pequeno, tá? Então, eu desloquei um polo para cima do polo para baixo. Essa prescrição me dá a chamada função de Green causal. O pessoal usa até função de Green causal. E a função de Green causal, ela, vamos ver depois, ela não tem sentido numa teoria clássica. Ela, na verdade, é o propagador das teorias clássicas. Então, a função de Green causal, ela corresponde, ela tem interpretação, ela, vamos dizer assim, ela é sensata no caso clássico. Então, quando eu considerar meus campos quânticos, essa função de Green causal, com esse deslocamento de polos, é o que vai corresponder aos propagadores dos campos. Aos propagadores, então ela vai dar origem, a função de Green causal dá origem ao propagador do campo quântico. Então, essa é uma primeira prescrição. Claro, não está claro por que isso ainda. Então, nós vamos ver por que ela se chama causal também. Mas ela já é o primeiro tipo de função de Green que a gente pode tirar. E a interpretação é essa.
Vamos entender a interpretação depois. Agora, eu posso deslocar os dois polos para cima, eu posso deslocar os dois polos para baixo. Então, a outra prescrição que a gente pode fazer também vai deformar, vai tirar os polos do caminho de integração. Por exemplo, eu poderia jogar aqui não mais o I, mas eu vou jogar essa prescrição aqui, ó, I capa zero. Vamos ver qual é o efeito desse deslocamento mais I capa zero. Então vamos pegar, onde é que vai estar o polo agora? Vamos pegar o polo desse denominador. Então nós vamos ter capa zero ao quadrado mais I capa zero menos ômega 2 igual a zero. Então aqui está a minha equação que vai me dar o polo da função de Green. E aí eu quero ver agora o que vai acontecer com esses polos, já que eu joguei uma deformação naquilo que seria o polo do eixo do K0. Então, vou ter que a minha equação agora do segundo grau, completa, né? Então, isso aqui vai ficar K0, vai poder solucionar essa equação, vai ficar menos I, epsilon, mais ou menos, raiz quadrada de menos epsilon 2, mais 4 ômega 2, certo? Sobre 2K0 ao quadrado por 2. Então vamos lá. Então essa equação aqui está me dando o seguinte: menos I epsilon mais ou menos. Vamos botar esse 4 ômega 2 em evidência. Então vai sair para cá 2 ômega. E aí aqui eu vou ter raiz quadrada de 1 menos epsilon 2 sobre 4 ômega 2, que vai me dar 1 menos epsilon sobre 4 sobre 8 ômega 2. Certo? Que vai ficar 1 meio, né? Eu vou ter isso aqui, ó. Vou botar esse 4 ômega 2 em evidência, então aqui dentro da raiz vai ficar 1 menos epsilon 2 sobre 4 ômega 2, elevado a meio. Eu já tirei o raiz de 4 ômega 2, que deu 2 ômega. Então isso aqui vai ficar 1 menos epsilon 2 sobre 8 ômega 2. E aqui eu tenho 1 sobre 2. Então isso aqui está me dando menos epsilon mais ou menos 2 ômega menos ou mais, então mais ou menos, menos ou mais epsilon sobre 4 ômega sobre 2. Então, capa zero, qual vai ser o primeiro polo? O primeiro polo vai ser esse aqui, ó. Aqui, perdão, então, eu tenho, esse vai ter aqui 2 ômega sobre 2, vou dar ômega. Agora, esse polo aqui foi deslocado, né? Então esse epsilon aqui é muito menor do que ômega. Então esse termo aqui eu já estou desprezando. Então eu já desloquei o polo de mais ômega menos e epsilon sobre 2. E o outro polo vai ser menos ômega, também menos e epsilon sobre 2. Então, com essa prescrição, eu desloquei os dois polos para baixo. Com essa prescrição aí, deixa eu apagar isso aqui que já está muito cheio. Com essa prescrição, visto que o meu eixo capa zero, está aqui, então o meu polo ômega desceu de menos e epsilon sobre 2, e o meu polo menos ômega também desceu. Então, nesse caso, eu estou fazendo a integral aqui e os dois polos estão para baixo. Então, é essa prescrição aqui. Claro que se eu trocar agora o sinal do epsilon, se eu colocar menos epsilon aqui, é só trocar o sinal do epsilon, os dois polos sobem. Então, vamos fazer o seguinte: a prescrição com mais e epsilon, os dois polos descem. Então nós já temos 3 prescrições. Vou apagar isso aqui, que eu posso apagar. Sei que o culpado fosse só o Alexandre. A aula vai acabar, me atrasei mesmo sem ele aí. Você agacha, viajou. Agora vamos fazer a parte, ele viajou segunda-feira.
Mas eu dou essa aula em esquema telecurso, que o Alca grava também, né? Vamos lá. Então, nós definimos então, a função causal, ela ficou associada com essa deformação. 1 sobre K0 ao quadrado menos ômega 2 mais I epsilon. Esse a gente já colocado, né? Mais I epsilon. Agora, nós geramos uma função de Green aqui, que vamos chamar aqui de, vou botar aqui um sinal mais, só para lembrar que foi essa que nós colocamos, mais I epsilon K0. E aí os dois polos descem. Então eu vou botar o seguinte, não vou botar baixo, vou botar lower. Os dois polos estão embaixo, vou botar lower. Então essa função de Green aqui, ela ficou assim, ó, 1 sobre K0 ao quadrado menos ômega 2 mais I epsilon K0. Nessa prescrição aqui, a gente tinha visto os dois polos descem. E depois, vou chamar a função de Green, low e high. Baixo e alto. Vamos chamar, vou dar rápido. Vamos chamar essa função de Green final. Os dois polos estão embaixo do eixo e essa aqui, os dois polos estão acima do eixo. Então vai ficar 1 sobre K0 ao quadrado menos ômega 2 menos I epsilon K0. Então, nessa aqui, só para a gente se lembrar, na causal, a gente viu que esse polo aqui desceu e esse polo aqui subiu. Nessa aqui, não, os dois desceram. Então, esse polo desceu e esse polo desceu. E depois, nessa função de Green aqui, esse polo subiu. Esse polo subiu. Então nós temos essas. E aí eu posso fazer integral em K0 tranquilo. E lá no final o que eu faço com o epsilon tender a zero. Fala. Se você for para o euclidiano, você não vai ter nenhum problema disso. Não. Se você falar que K0 é um I, K é euclidiano. Isso. Você vai perder isso tudo. Isso. Se eu for para o caso euclidiano, eu perco essa estrutura. Justamente no caso euclidiano, não tem estrutura causal. Porque o caso euclidiano, você não tem espaço-tempo, tipo espaço. Mas agora, uma integral de Minkowski, você consegue transformar uma integral de euclidiano. Isso, agora você tem que ter cuidado. Se você não tiver polos, quando você faz a chamada rotação de Fick, se os teus polos forem todos situados no eixo real, você pode fazer isso. Mas se você tiver um problema em que você tem polos no plano, aí você não pode fazer isso. Então vamos dizer, nós podemos fazer isso. Agora, a questão que a gente tem, isso é uma questão bastante debatida. Você pode fazer tudo no euclidiano, e aí a questão é, quando você vai para o euclidiano, você não tem esse problema. Aí você resolve tudo, no caso euclidiano, tudo converte. Aí você fala, agora que eu resolvi tudo no caso euclidiano, eu vou fazer a rotação de Fick de volta. Eu vou fazer o meu K0 igual, você fez, na verdade você fez o K, quando a gente faz o caso euclidiano, o que a gente faz é isso aqui. Você diz que o K0 de Minkowski é um I K0 euclidiano. Que aí esse cara aqui fica menos, então fica menos K0 euclidiano ao quadrado, menos K2, menos Mi2. Então, no fundo, você tem um K. Então, você pode chamar esse K0 euclidiano de um K4. Então, o que você tem, na verdade, é um K2 mais Mi2. Vamos dizer assim, um K euclidiano quadridimensional. Então, você não tem problema com parciais, você não vai integrar em polo, porque fica tudo positivo. Só que a questão é, depois que você resolve tudo e faz a rotação de volta, aí tudo que ficou dependente de K0 euclidiano, você vai dizer, agora lá no final de tudo eu vou substituir o K0 euclidiano por menos I K0 Minkowski. E aí você diz, então eu faço tudo no euclidiano e lá no final eu volto para o espaço de Minkowski. Então isso é o que a gente chama de, é um princípio, né? Vamos dizer assim, é o princípio da equivalência, de
da teoria euclidiana para a teoria minkowskiana. Você não sabe se realmente isso funciona. Tá? Então você, para efeito de você fazer cálculos na rede, tudo, você trabalha com a teoria euclidiana, quer dizer, o postulado vamos dizer assim, da euclidicidade. Você supõe que a teoria calculada no euclidiano e voltada para o minkowski vai dar a mesma coisa. Mas isso é uma questão que é debatida. Certo?